Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Simo, mãe da Helena e da Luísa e consultora materno-infantil. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui para entrevistar, que é a Lu Pimentel. Ela é mãe do Miguel, de 2 anos. Ela é enfermeira e assessora do sono materno-infantil. Nós nos conhecemos num evento ao vivo, a AMI Live, lá em Salvador, que foi um encontro muito bacana de empreendedorismo materno. E eu tive a oportunidade de conversar bastante com ela sobre o meu preconceito contra consultoras de sono. E eu gostei muito do que ela me falou, do que ela me explicou, da linha dela de trabalho. E ali eu me dei conta do quanto eu perdi de tempo, né? De não ter contratado uma consultora do sono na época que eu passei uma série de perrengues com a minha filha mais nova. Por isso eu estou mudando meus conceitos e por isso que eu trouxe a Lu, para você também poder rever os seus, se é que você tem esse preconceito também. Então seja bem-vinda, Lu. É uma alegria muito grande ter você aqui. E a palavra é sua. Ah, eu esqueci de uma coisa. Pessoal, desculpa a minha voz, tá? Eu tô bem resfriada, mas a agenda da Lu tá bem lotada. Ela vai contar para vocês depois por quê. E a gente teve que gravar assim mesmo, então eu peço desculpas. Por isso que eu vou deixar a Lu falar bastante, vou falar bem pouquinho, porque tá bem difícil de falar, tá bom? Pode falar, Lu. Olá, pessoal. Obrigada, Lari, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando para você e com o público que te segue. E trabalhar com sono para mim hoje é algo que me traz muita satisfação. Na verdade, para chegar até aqui, eu também passei por muitos perrengues com meu filho, né? Como a gente estava conversando, eu tive muita dificuldade com o sono de Miguel, que é meu filho que hoje tem 2 anos. E eu também tinha esse preconceito. Então, acho isso bem normal e trabalho muito assim, intensivamente para poder ajudar as mães a entenderem que existe um caminho alternativo, né? Porque antes, o que eu imaginava, como a gente estava conversando? Que só existia duas alternativas. Uma era esperar o momento em que meu filho ia dormir bem e dormir a noite toda. E o outro caminho seria fazer algo que pudesse prejudicar a saúde dele, como deixar ele chorando sozinho, por exemplo, que era algo que para mim era inimaginável e inadmissível. E assim, por muito tempo eu segui com esse pensamento, esperando o dia, como a outra alternativa para mim não existia, a segunda de deixar ele chorando ou fazer algo que pudesse prejudicar a saúde dele, eu estava esperando o dia em que ele fosse aprender a dormir bem sozinho. E eu achava que eu realmente não podia fazer nada para poder ajudá-lo. Só que esse dia estava demorando demais para chegar. Então, assim, com 6 meses eu tive que voltar a trabalhar, né? Eu sou enfermeira. O cansaço que eu tinha começou a se acumular cada vez mais. E eu comecei a ficar estressada, eu não tinha muita paciência para o meu filho. Então, assim, eu amamentava muito à noite, na madrugada. E para mim foi difícil perceber que aquela situação estava ficando meio que insustentável. E quando eu voltei a trabalhar, ficou mais ainda. Então, eu resolvi que eu precisava estudar e encontrar um caminho alternativo, né? Eu comecei a pensar, não, gente, não é possível que eu não possa fazer nada, né? E assim, até que eu descobri que existia essa profissão de consultoras do sono. Eu não me senti segura na época de contratar alguém por desconhecer, como você mesmo falou, Lari, mas eu resolvi pesquisar que curso era esse, que formação era essa, né? E quando coincidentemente, na mesma época, não existe essa formação no Brasil de consultoria do sono, e eu digo assim, uma formação não é um curso de um fim de semana, é uma formação que dura quase 6 meses, é algo muito sério, né? Que você precisa fazer para receber certificação, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, você precisa atender como se fosse um estágio, número mínimo de pessoas. Então, eu vi muita seriedade ali e resolvi que eu ia estudar para ver realmente, e eu fui assim, sem muitas pretensões, né? Eu resolvi investir realmente porque, sabe quando aquela era a única luz que eu tinha visto no fim do túnel para mim, eu resolvi que eu ia em busca daquilo. Então, eu fiz investimento, que na época foi difícil até porque eu já estava cansada, né? Eu ia precisar de tempo para estudar e investimento financeiro, porque era um curso pago em dólar, porque é o Instituto do Canadá que faz nessa formação. Mas assim, eu fui, e assim, desde a primeira aula, eu já fui avaliando daquilo o que eu poderia aplicar e fui adaptando à minha realidade. Então, assim, existiam coisas, existem orientações que não tinham muito a ver com minha maternagem e eu não fazia, eu fui fazendo adaptações.
E aí acabou que antes de terminar o curso, Miguel já estava dormindo durante o dia, já estava dormindo praticamente a noite toda, né? Se ele acordava, às vezes ele voltava a dormir rápido. Eu fiz um desmame gentil com ele já estava perto de fazer 1 ano, e foi ótimo, porque, assim, graças a isso eu amamento ele até hoje, porque talvez se eu não conseguisse, se não tivesse feito esse desmame da madrugada, eu poderia ter desistido da amamentação, por achar que não existia uma solução, né, para isso. Inclusive, muitas mães me procuram já nesse desespero, dizendo que querem parar de amamentar. E aí eu digo para elas que dá sim para amamentar, fazer um desmame noturno e continuar amamentando bem durante o dia. E, então, assim, é algo também que eu defendo muito a amamentação, porque eu sei, como profissional de saúde, como mãe, eu sei da importância que é, né, o aleitamento materno prolongado. Então, assim, já contei um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, né? E a minha linha de trabalho, como você falou, Lari, é nessa linha, assim, de respeitar cada família, né? Como eu fiz a adaptação à minha realidade. E, assim, o que eu acredito, por que funcionou comigo? Porque foi algo em que eu acreditei e que eu adaptei. Então, eu coloquei em prática aquilo que fazia sentido. Não adianta você pegar um livro e ler, e assim, às vezes você entende uma coisa, não entende outra, mas às vezes aquilo é muito sistemático para você colocar em prática, né? Algumas mães conseguem, igual você mesmo falou, você comprou um livro, que é um livro muito bom, né? Que é Solução para a Noite Sem Choro, da Elizabeth Pantley, que é alguém, ela fala muito sobre essa questão, né? De educar o sono de forma gentil, e eu utilizo muito também essa referência no meu trabalho. Mas, assim, o mais importante é que você possa respeitar aquilo que você acredita, sua forma de maternar, né? E isso é o mais importante. Eu acredito que esse é o segredo do sucesso das famílias que eu atendo e da forma em que eu divulgo as informações, né? Então, eu faço muito trabalho nas redes sociais e de estar produzindo vídeo e conteúdo para mostrar para as mães que existe um caminho, que inclusive dá para cada mãe ler, pesquisar e colocar em prática também, não necessariamente ter que contratar alguém, né? Então dá para fazer isso. Por isso que eu tenho esse compromisso. Muita gente fala, né? Ah, é normal, gente, ter que acordar de noite com o filho, amamentar, é isso mesmo. Você não quis ser mãe é isso, é cansativo. Eu escuto muito esse discurso. E assim, em partes eu discordo dele. Eu sei que é cansativo, que exige muito da gente, mas assim, existe uma forma mais leve da gente levar essa maternagem, sabe? Então, assim, para umas é mais difícil do que para outras, então a gente tem uma incidência muito grande, inclusive, de depressão pós-parto, né? Que é um pouco dessa falta de entendimento e de uma idealização de maternagem, de que tudo é lindo, que o bebê nasce, né? Que é um sonho que está se realizando. Então, assim, eu gosto de desmistificar as duas coisas, tanto desse ideal da maternagem perfeita, que isso não existe, né? A gente passa por dificuldades todos os dias, então, assim, eu tive dificuldade com sono e superei. Mas todos os dias eu tenho desafios e toda mãe tem. Isso é super normal, né? A gente aprende a ser mãe todos os dias porque o nosso filho, ele muda todos os dias, né? Então, não existe isso da gente pensar, sempre tem mães que para algumas mães parece que é fácil, para mim é tudo difícil, né? Então, na verdade, em maior ou menor grau, é difícil para todo mundo, porque a gente aprende todos os dias, né? E essa questão, assim, de que tá ruim, né? E é normal e precisa ficar desse jeito, eu não posso fazer nada. Eu também discordo muito disso. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. E tem muitas mães, inclusive, que por passarem por essa experiência, hoje trabalham para ajudar outras mães com essa mensagem. Né? Dizer, olha, gente, para mim foi difícil, mas não precisa ser difícil para você, né? Eu acho que esse é o trabalho que você faz também, né, Lari? Eu faço com foco no sono, e você faz com foco, né, em amamentação, nessas questões emocionais do início. Então, assim, dá sim para ser mais leve, né? Inclusive, hoje, tem muitas pessoas trabalhando para oferecendo esse serviço para dar esse apoio para essas mães. Todo mundo me dizia que recém-nascido dormia muito. E eu imaginei que isso fosse acontecer, né? Que Miguel ia chegar, ia dormir. Só que, para minha surpresa, praticamente durante o dia ele dormia 20 minutos e quando eu colocava no berço ele acordava. Então, assim, resultado, no primeiro mês ele só dormia no colo, tanto de dia quanto de noite. E para dormir de noite, se a gente colocasse no berço ele acordava. Então, o que a gente fazia? Meu marido deitava de costas e colocava ele sobre o peito. E a gente colocava várias almofadas do lado, porque era a opção da gente ter o mínimo de descanso ali na noite. No fundo, eu sabia que aquilo não era a melhor solução, que deveria ter algo melhor a se fazer, mas naquela hora foi o que meu instinto, a intuição, né, determinou.
E aí, assim, aos poucos, depois de um mês, eu fui colocando aos pouquinhos no berço, mas ele seguiu praticamente até 9, 10 meses, nesse ritmo, assim, sem dormir bem durante o dia, era sonecas rápidas de 20 minutos, se colocasse no berço, acordava. Se dormia no máximo, assim, era 40 pequenas sonecas, e à noite acordava várias vezes, inclusive para mamar, né? E aí, quando minhas amigas diziam, meu bebê já dorme a noite toda, inclusive às vezes eu pensava assim, mas gente, o que será que eu estou fazendo de errado? E a gente fica até com vergonha, né? Quando a pessoa me perguntava, e aí, como é que seu filho está dormindo? Aí eu gaguejava e Esse mudava assunto. de assunto. Às vezes Quando me perguntavam da Luísa, eu respondia assim: eu não quero falar sobre esse assunto. Chega. parecia assim que eu ganhava uma facada, sabe? A conversa estava indo muito bem. Quando alguém perguntava do sono, vixe, aí chegava sobre aquele fio na espinha, assim, porque é como se fosse um atestado de boa mãe, né? Se o menino dorme é porque você é uma boa mãe. Se o seu filho não dorme, você é uma mãe ruim. Você está fazendo coisa de errado. E eu achava que eu estava fazendo coisa de errado, mas, como eu falei no início, eu tinha aquele preconceito do que fazer. E assim, foi estudando, né, depois de pesquisa, de ler estudos e pesquisas, que eu fui percebendo, assim, várias coisas erradas que eu fui fazendo no processo por desconhecimento. Então, assim, e aí eu já vou aproveitar para ir dando as dicas para vocês, assim, especialmente nesse sono do início, né? Porque o sono, na verdade, ele é um mundo de informações, não dá pra gente falar tudo aqui agora. Mas, assim, a gente pode focar nesse sono no início do bebê, porque é onde tudo começa, né? Então, assim, como é o padrão do sono do recém-nascido, pelo menos até um mês? É totalmente irregular, né? Se a gente pensar, ele acabou de sair do útero, né? Até 3 meses ele está ali na esterogestação, então é um período mais delicado e é um período que a criança ela dorme, ela deve dormir muito realmente, né? Como haviam me dito. E esse sono, ele é mais curto, ele é mais rápido e acontece várias vezes. Então, assim, normalmente a criança ela não passa muito tempo dormindo, principalmente porque ela precisa se alimentar, né? Então, é normal a criança mamar várias vezes e aí amamentar em livre demanda, sempre até 6 meses. E essa amamentação no início muitas vezes acontece antes de 2 horas, às vezes ele dorme no peito mamando, né? Então, todas essas coisas acontecem. Assim, parte do meu trabalho é ajudar a família a estabelecer uma rotina, né? A rotina, ela ajuda muito a dar previsibilidade ao bebê. Então, quando ele sabe o passo a passo de tudo que vai acontecer, isso reduz a ansiedade dele, né? E aí ele fica tranquilo, ele sabe qual hora ele vai comer, qual hora ele vai tomar um banho, qual hora ele vai dormir. Só que uma rotina mais rígida, normalmente, a gente começa a fazer a partir dos 6 meses, que a gente começa a introdução alimentar, aí você já tem o horário da frutinha, o horário do café da manhã, as mamadas, naturalmente, elas vão se espaçando mais, porque a criança vai introduzindo novos alimentos, né? Mas já dá para a gente fazer algumas coisas nesse início, né? Como, por exemplo, qual vai ser a hora que você vai dar o banho? Aí depende muito do lugar que a gente mora, né? Se é muito quente ou não, se você vai dar 1 ou 2 banhos. Escolha o horário ideal e dê esse banho sempre nesse horário. O banho costuma relaxar muito o bebê, né? E aí também você pode optar por um ofurô, né? O ofurô ajuda o bebezinho a relaxar, né? Ele fica ali naquela posição semelhante à posição do útero. Então, assim, todas as situações que a gente puder oferecer para ajudar ele a retomar essas memórias do útero, vai ajudar ele a relaxar e a dormir, né? E aí a gente pode estar usando o ofurô, a gente pode estar utilizando o casulinho ou o charutinho, né? Tem vários nomes e vários vídeos no YouTube que ensina a fazer, tem várias formas também, não importa a forma, né? O importante é o efeito, porque o que o casulinho ele faz? Ele deixa a criança contida como ela ficava no útero, né? Então, até 3 meses é muito normal o reflexo de Moro, que ele traz os bacinhos para frente e isso ajuda ele a acordar. Como o recomendável é colocar ele para dormir de barriga para cima, né? Ele fica muito suscetível a esses reflexos. E quando ele tem um reflexo, ele se assusta e acorda chorando. Ele se assusta com o próprio movimento, que para ele é novidade, né? Lá no útero tudo acontecia lento, tinha o líquido, né? Tinha a temperatura ali controlada. Ele escutava muitos ruídos, inclusive. Então, quando eu li pela primeira vez que o silêncio assusta os recém-nascidos, para mim foi até uma surpresa, porque o ambiente que ele estava era muito barulhento. Para mães que são adeptas a utilizar um sling, ideal, né, para a idade, aí é bom ler um pouquinho, né, estudar para poder fazer a escolha certa de qual escolher, mas assim, é algo que ajuda o bebê e a gente, né, porque
até esse terceiro mês, ele precisa muito desse calor, desse contato. Então, o sling ajuda a nos relaxar também, né? Porque ele está ali, ele está contido, está perto da gente, nossos braços estão livres, a gente pode fazer algumas coisas, né? Então, não fica tão cansativo. Outra coisa que a gente pode usar são os ruídos brancos, que a gente chama. Os ruídos brancos são os ruídos semelhantes ao que o bebê escuta no útero. Inclusive, tem aplicativos, né, que a gente já baixa em celular e em tablet, que tem esses ruídos, como sons do coração, som tipo do secador, né, que imita alguns ruídos que ele escutava no útero, até barulho de água caindo, né? Se você colocava músicas durante a gravidez para ele escutar instrumentais, também você pode usar. Se você cantava, então eu já vi relatos de mãe que dizia que cantava na gravidez e quando ela cantava, ajudava o filho a relaxar também, né? Então, tudo isso vai ajudando o bebê a relaxar. E outra dica bem importante, Lara, é com relação ao ambiente. Uma coisa que eu escutei, o menino tem que dormir no claro de dia, porque senão ele não vai diferenciar o dia da noite, tá? Aí você deixa ele lá no útero, era um ambiente super escuro. Aí você abre todas as janelas, bota o bebê, o recém-nascido lá no berço, espera que ele durma, né? O barulho da rua. Dormindo claro. Tente você dormir no claro, exatamente. Não consegue. E outra coisa, o menino tem que escutar o ruído da casa, é para estar ligando o secador mesmo, batendo o prato. Tente você dormir com o secador ligado ou com um aspirador de pó ligado, ou alguém lavando os pratos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de orientação. Então, assim, o horário do dormir é um horário calmo, a gente precisa respeitar isso. Então, assim, deixe o ambiente mais agradável possível, olhe para a temperatura. Os bebês, eles sentem calor também. A gente fica sempre achando que recém-nascido sente frio, mas eles sentem calor. Inclusive, o calor desfavorece o sono. Então, e a gente também tem que ter muito cuidado com a síndrome da morte súbita do lactente, né? Então, o ambiente muito quente favorece essa síndrome, então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas a gente pode olhar para os sinais do bebê. Então, se você perceber cabecinha suando, né, principalmente aqui onde é a muleirinha ou aqui, né, na nuca do bebê, suando, seu filho está com calor, né? Com relação ao frio, às vezes a gente olha só palmas das mãos e dos pés, mas isso normalmente sempre é mais frio do que o corpo, né? Então, olhe na face, na barriguinha, né? Se tiver muito frio, se estiver geladinho, é um sinal de que ele pode estar com frio. Então, prestar atenção na temperatura do ambiente, né? Na iluminação e com relação à umidade também. Pessoas que moram em locais muito secos, então, ter cuidado, né? Porque resfriados, se o bebê for um pouco alérgico, então, se for um ambiente muito seco, se utilizar muito ar-condicionado, vê a necessidade de utilizar um umidificador, porque aí você vai estar oferecendo um ambiente favorável para o sono. E com relação à luz, eu gosto sempre de bater muito nessa tecla, porque a produção do hormônio do sono é produzida conforme a exposição ou não à iluminação. Então, assim, durante o dia, seu bebê acordou, é sempre bom tomar um banho de sol, né, de 20 minutos, ou no início da manhã ou no final da tarde, tanto para a produção da vitamina D, quanto para ajudar na regulação do hormônio do sono, né? Justamente para isso, para ele diferenciar o dia da noite. Mas ele foi para a sonequinha, pode fechar o blackout, pode deixar o quarto mais na penumbra, não tem problema nenhum. Acordou, vai para o claro, vai brincar, vai estimular, né? Para ele saber, não. E não permitir que essas sonecas sejam muito longas também, né? Então, passou de 3 horas, já é uma soneca muito longa. Então, avalie tentar acordar, até porque o recém-nascido, né? Com mais de 3 horas, talvez ele já tenha ali a necessidade de estar mamando. E o outro tópico que eu queria falar, além dessa exposição da luz, né? Da temperatura e da iluminação, é esse cuidado com a alimentação. Então, assim, nesse período, a amamentação é sempre melhor, né? Para as mães que conseguem amamentar, e se puder, buscar apoio para isso. Amamentar em livre demanda, então não colocar horários por enquanto, né? Normal a criança precisar, assim, se alimentar muito. E a partir dos 4 meses, ela começa naturalmente a vir com um padrão. Então, assim, observar quais são esses sinais de fome, né? E oferecer bastante suporte durante o dia para que aos poucos ele vá requisitando menos à noite. Então, se ele mama muito à noite, ele vai mamar menos de dia e ele sempre vai acordar muito durante a noite para mamar, né? Então, tente dar bastante aporte de alimentação durante o dia para que à noite ele acorde 2 vezes, né? 3 vezes no máximo e que seja só para mamar e voltar a dormir. E aí, Lari, como uma última dica que eu preparei, mas se você tiver mais alguma coisa que você gostaria que eu falasse,
é uma dica que é muito importante, que é com relação à associação do sono. Então, que foi um erro que eu cometi também. Eu deixei, por amamentar, inclusive amamentar na madrugada, eu deixei muito meu filho dormir mamando. E eu não me esforcei em ensinar ele a aprender a dormir sozinho. A gente pode começar a fazer isso desde cedo, de forma gentil, de forma tranquila. Não é que a gente vai abandonar nosso filho chorando, né? Mas assim, ele parou de mamar, ele não está mais deglutindo. Você percebeu que ele está ali, né? Só naquela sucção. A gente já pode começar a tentar tirar, colocar para arrotar e colocar ele ou na cama, ou na sua cama, se você faz cama compartilhada, ou no próprio berço, ainda sem estar dormindo em sono profundo, semi-acordado. Na verdade, a gente tem muito medo de fazer isso, porque na verdade a gente quer que ele durma, a gente está cansado, a gente quer que ele durma logo. Então a gente quer que ele esteja ferrado no sono, para ter certeza de que ele não vai acordar a que a gente colocar no berço, né? Eu sei disso porque eu fiz isso. E quando a gente faz isso, na verdade, é a solução imediata e simples, que vai ser um problema lá na frente. Porque se a gente não ensinar eles a adormecerem sozinhos, eles vão acordar muito mais. Porque a criança faz essa associação do sono. A forma como ela adormece, ela quer estar quando ela desperta. E é normal o bebê despertar. O sono dele, naturalmente, é mais leve. O ciclo de sono dele é menor. Então, é muito comum que ele desperte. Só que o incomum é que toda vez que ele desperte, ele precisa mamar, ele precisa ser ninado, ele precisa que a gente fique dando voltas no quarto até ele voltar a dormir, né? Isso que não é o normal. Então, a gente precisa, desde o início, começar ensinando isso devagar para ele. Se a gente começa a fazer isso naturalmente, né? Ele vai aprendendo e a gente não vai precisar usar nenhum método rígido, não vai precisar deixando ele chorar, né? A gente pode fazendo isso, respeitando o tempo dele, que cada criança vai ter um tempo, né? E respeitando também o nosso próprio tempo. E a Lu estava comentando, né, que ela passou os perrengues lá com o Miguel, mas ela é grata a isso, porque graças a isso ela foi estudar e hoje ela ajuda muitas mães. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu te escutei falando, né, nossa, eu me preparei um monte para o parto, eu me preparei um monte para o parto e parei ali. E é exatamente por isso que eu tô agora com um curso de preparação para o pós-parto, né? Para que as mulheres comecem a se atentar que existe um depois que às vezes é muito mais desafiador que o próprio parto. E a maioria dos cursos, chamados cursos de gestantes, que são esses, como você falou lá da maternidade, eles focam nos cuidados, na parte prática, né? Então, trocar fralda, dar banho, fazer dormir. Isso me motivou a montar um curso para você começar a se preparar também para as questões práticas, porque elas são importantes, mas para muito mais do que isso. Porque ser mãe é muito mais do que trocar fralda, dar banho e colocar dormir, né, Lu? Essa é a parte fácil, na verdade, né? Eu acho que é. Só que lidar com as emoções do pós-parto, lidar com as nossas inseguranças internas, lidar com todo o conteúdo emocional que vem à tona no momento em que você é mãe. Isso é que são elas, né? E fazer com que isso não interfira na qualidade de vínculo que você exerce com o bebê. Então, esse foi o meu maior motivador para fazer o SOS pós-parto, sabe? Eu, inclusive, eu digo muito para as pessoas que estão ao redor, né? Para a rede de apoio. Você quer ajudar? Cuide da mãe. A mãe precisa cuidar do seu bebê, mas a mãe precisa ser cuidada. E tudo que a gente colocou aqui, né, Lu, é fruto da nossa experiência, mas é fruto de muito estudo, né? A Lu é enfermeira, tem mestrado, eu sou fonoaudióloga, também tenho mestrado, também fiz formação de doula pós-parto, educadora perinatal, consultoria de amamentação, tô fazendo uma formação agora em disfagia infantil. Então, assim, a gente une, e eu acho que a maior qualidade de um profissional é essa, unir a formação técnica com a sensibilidade. Porque nenhuma coisa sozinha e nem a outra sozinha dá conta da experiência que é a maternagem, né? E com a experiência, né, Lari? Porque a gente sentiu na pele, não foi só o livro, né? Foi algo que a gente passou e a gente sabe como é que não é fácil, que é difícil. Sim, mas eu acho que a gente já falou demais, né? Já tá enorme esse vídeo. Se você chegou até aqui, parabéns! Verdade, viu, Lari? Mas foi super gostoso. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu acho que agora tu pode falar por que a tua agenda tá tão lotada, né? Por que teve que ser hoje. E aí a gente ia dar um tchauzinho pro pessoal. Tá,
Então, Lari, nesse processo, né, de atender muitas famílias, hoje em dia eu cheguei a uma limitação de não conseguir atender tantas as mães imediatamente quando elas me procuram, porque é um trabalho em que eu faço um acompanhamento durante um certo tempo, né? Então, por conta disso, eu estou produzindo, né, muito conteúdo e assim eu estou organizando amanhã uma conferência que vai ser através de uma plataforma que vai ser gratuita. Nessa conferência eu vou ter uma fala inicial, mas eu vou abrir também para fazer trocas, para responder perguntas. E assim, o que eu vou falar principalmente são sobre uns 3 passos mais eficazes para que você possa ajudar o seu bebê a dormir sozinho e a noite toda, né? Como a gente tem falado muito aqui, muito do que a gente aprende é pela experiência própria e pelo conhecimento, né, dos estudos. Então, assim, eu trago sempre, eu digo assim, a nata daquilo, né, que a gente lê um monte de coisa e aplica, e aí a gente sabe exatamente o que fazer para dar o resultado. Acho que essa é toda a diferença quando a gente acumula quando a gente une, né, a experiência prática com o estudo. E é isso que eu quero fazer amanhã, é trazer assim, compartilhar com as mães esses 3 passos simples para ajudar o bebê ele começar a ter um sono de qualidade, um sono mais independente. Então, para as mães que quiserem, que estiverem assistindo e quiserem acompanhar, vai ser amanhã, terça-feira, às 8h30 da noite. Acho que eu vou passar para a Lari o link para vocês poderem se inscrever, tá? Ele é gratuito e aí eu espero vocês lá. Vou estar disponível também para estar tirando dúvidas, né? Para estar fazendo essa troca, que eu acho que é mais legal, assim. Também adorei essa conversa nossa aqui hoje. E para as mães que quiserem também, eu tenho uma fanpage, vou deixar com a Lari se vocês quiserem seguir. Lá tem algumas dicas, né? Tem os vídeos que eu faço. E se quiser também mandar alguma dúvida, entrar em contato para a gente se conhecer melhor, estou à disposição. Eu adoro fazer isso. Hoje vivo em função, né? De fazer esse trabalho que eu faço realmente com muito amor. E é algo que eu tenho descoberto cada vez mais, né? O quanto isso preenche hoje os meus dias, né? Cada depoimento de mãe, para a gente estar aqui, a gente está gravando na sexta-feira à noite, né, Lari? 10h20 da noite, então, assim, realmente, isso demonstra que é um trabalho com propósito, né? Algo que a gente faz realmente porque a gente vê muito sentido e a gente percebe a importância que isso tem, né? E só de pensar que uma mãe que pode assistir e colocar isso em prática e que isso vai ajudar ela, para mim já valeu muito a pena estar aqui. Fora que já valeu a pena só de estar aqui conversando com você. Já foi super agradável, bate-papo também, adorei. Eu brinquei com as outras entrevistadas que isso parece terapia, assim, eu saio, acaba assim a conversa, eu me sinto mais leve, assim, porque a gente tem toda uma conversa pré também, que é terapêutica, né? Exatamente. Então tá, pessoal, gratidão, Lu, gratidão para quem está assistindo até agora. Eu acho que a conferência da Lu vai ser muito legal. Eu vou tentar assistir, porque eu também estou em pré-lançamento, então a gente está bem agitada. Mas eu acho que o trabalho da Lu tem muita sintonia com o meu. Muito obrigada, um beijão, boa noite, pessoal, a gente se fala. Tchau, tchau.